Esta é uma aula complementar à aula 3, onde nós vamos discutir um pouquinho como que a gente representa as grandezas físicas de uma forma gráfica. Expressar as grandezas físicas de forma adequada é extremamente importante para a sua análise, não é? Expressando da forma correta, você pode extrair daqueles dados as informações que são necessárias. E a forma gráfica é a forma que a física adota como uma das melhores maneiras de expressar grandezas físicas. E muitas outras áreas também expressam na forma gráfica. Claro que se você tiver uma coleção de dados, você pode fazer uma tabela. Tá? A forma de fazer uma tabela é uma forma que é convencional na hora da coleta. Então você vai expressar aqui, né, uma grandeza, então você coloca aqui medida e você coloca aqui valor. Então tem a medida 1, 2, 3, 4, assim vai, e você coloca aqui o valor que você está obtendo, A1, A2, A3, A4 e aí vai, os valores numéricos. Essa é uma forma de expressar, uma tabela. E a tabela, ela reúne todos os dados coletados de uma certa grandeza, mas ela não é a forma que a gente gosta de poder trabalhar com ela, porque ela apresenta todos os dados, é que nem uma lista telefônica, né? Todos os dados estão ali presentes, você tem que aprender a extrair dali as informações. E as representações gráficas, essas sim, são importantes. E eu queria mostrar para vocês, de uma forma breve, como que a gente pode fazer a representação gráfica de grandezas físicas, de medidas realizadas para uma grandeza física. Tá certo? Principalmente, o gráfico ele é especialmente importante quando os dados são coletados, né, de tal maneira que eu estou fazendo a análise de uma grandeza com relação a outra. Toda vez que eu estou fazendo uma análise da variação de uma grandeza com outra, por exemplo, posição de um corpo versus o tempo, não é isso? Ou a velocidade de um corpo versus a distância, ou a temperatura do dia ao longo das horas, ou a temperatura da Terra ao longo dos dias do ano, e assim vai. Toda vez que eu estou fazendo essa análise, a maneira de expressar as grandezas através de gráficos passa a ser extremamente importante e as informações fluem. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar para você, de uma forma bem simples e rápida, como que nós podemos fazer as representações gráficas das grandezas físicas. E eu vou começar com um tipo de gráfico que é o chamado gráfico em linha. São várias formas, né? Então tem os gráficos em linha. Gráfico em linha, obviamente todo gráfico vai tentar expressar as grandezas de uma forma que num eixo você está relacionando a grandeza, tá certo? Então aqui eu ponho a grandeza que eu estou medindo e aqui eu ponho a variável que eu estou analisando, tá certo? Poderia ser temperatura versus horas do dia ou temperatura versus ano, tá certo? E aqui eu venho e represento os pontos que mostram como é a evolução dessa grandeza que eu medi como função daqueles parâmetros. Normalmente eu tenho a coleta feita em determinados valores desse parâmetro, tá certo? E eu expresso essa grandeza. Basta eu vir aqui e colocar os pontos, são pares que são extraídos da tabela. Esses pares extraídos da tabela são colocados aqui no gráfico, dando origem à representação gráfica em linha para esta grandeza que eu estou lidando. Um exemplo poderia ser, como eu disse, a temperatura ao longo dos últimos 100 anos. Então aqui seria os anos e aqui seria a temperatura média que eu medi ao longo desses anos, por exemplo, para a cidade do Rio de Janeiro. Às vezes é importante, né, essa representação de gráficos em linha, elas são interessantes porque eu posso colocar duas grandezas, né, ou as grandezas medidas em duas condições diferentes.
essa primeira aqui, que eu chamo de condição 1. Então, eu tenho no mesmo gráfico, eu vou representar a grandeza que eu escolhi, por exemplo, velocidade do corpo ou temperatura, como função da variável que eu escolhi, tempo, distância, dias do ano e assim por diante, tá certo? Então aqui eu representei na condição 1, e aí eu posso representar no mesmo gráfico a condição 2. Então, por exemplo, eu obtive esse outro gráfico. Então, na condição 1, eu obtive essa, e na condição 2, eu obtive essa, tá certo? Então, expresso no mesmo gráfico, a gente expressa a grandeza. Claro que aqui trata-se da mesma grandeza. Por exemplo, temperatura do ano. Então, aqui a variável escolhida é o ano, né? Décadas de 50, 60, 70, 80, 90. E a temperatura, em que condições? Bom, no verão e no inverno. Poderia ser assim. Tá? Então, os gráficos em linhas, né, onde eu represento os pares, né, da minha grandeza com a variável que eu estou analisando, é uma forma correta. Porque através desse gráfico eu sei aonde era maior, quanto era maior. Né? Numa tabela eu teria que fazer muita conta. No gráfico isso aparece de forma natural, não é? Então essa é uma forma interessante de representar grandezas, principalmente as grandezas físicas. Se fosse a velocidade média dos carros na Avenida Brasil, então eu teria aqui, bom, durante o fim de ano e meio de ano. Então, no meio de ano as pessoas estão mais tranquilas, estão andando menos, no fim do ano eles estão... Tá certo? Então, eu posso representar grandezas dessa forma gráfica, que fica extremamente interessante. Outra forma de representar graficamente não é através desse gráfico em linha que a gente chama, mas são os chamados gráficos em coluna. Os gráficos em coluna também são importantes. E ele expressa, né, novamente, ele vai expressar uma grandeza. Então vou vir aqui, vou expressar uma certa grandeza física. Então vou escolher a grandeza que eu vou expressar como função de uma variável, né, como a gente estava vendo, pode ser, por exemplo, a temperatura nos dias do ano, não é isso? Então eu poderia escolher aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Então aqui seria a minha variável, que seria mês do ano. E a grandeza aqui poderia ser a temperatura, poderia ser outra qualquer. Nós estamos sendo bem genéricos, que é para você poder só entender, né, de uma forma breve. Aí alguém lá mediu essa grandeza ao longo dos vários meses. Então vamos assumir que em 1997, alguém foi lá e mediu a temperatura ao longo... Então, 1997 é o primeiro dado que nós vamos colocar. Alguém foi lá e mediu a temperatura média. Note que eu não estou colocando unidade aqui, porque não é relevante para o que nós iremos fazer agora, tá certo? E aí ele veio aqui, expressou ao longo do mês o valor da temperatura média, né? Em maio teve uma queda grande e assim vai. Aí veio o outro e foi lá e mediu, mas aqui já estávamos no ano 2000. Então, no ano 2000, alguém vai lá e mede a temperatura média, sei lá, na cidade do Rio de Janeiro e quer colocar aqui no mesmo gráfico, tá certo? Então, ele vem e coloca o outro dado aqui numa forma de coluna, de tal maneira que o tamanho da coluna, obviamente, é representativo da amplitude e da grandeza física que você está representando. E aí, finalmente, alguém veio aí o ano passado, né, em 2015, e fez uma nova medida e realmente comprovou o que era temido por todos, é que a temperatura em média está aumentando aí na cidade do Rio de Janeiro de forma marcante, né, e só nesse mês aqui de abril é que a coisa foi um pouquinho mais adequada, mas... Então, essa é uma forma de expressar, né? Você vê, quando a gente coloca essas colunas, você já sabe comparar dados, você sabe fazer tudo isso.
Essa é uma forma interessante de colunas, os jornais usam muito, tem muitas maneiras de você expressar essas colunas, tá certo? Você expressa dessa maneira, essa é uma maneira, mas tem outra maneira de expressar as colunas que são interessantes, e a forma, porque hoje em dia a forma de apresentar os dados já é uma boa parte do entendimento, né? Então, uma outra forma que seria, você tá lá, mediu, fez as medidas, tudo direitinho, né? Tá certo? Então, nós temos aqui uma grandeza que foram medidas em várias situações, e agora, então, a gente representa essa grandeza de uma forma elegante nos gráficos. Existem até pacotes computacionais que permitem você realizar essas medidas. E aí você expressa essas grandezas, né? Essa é uma outra maneira que chama-se de colunas sucessivas, porque você coloca como se fosse em perspectiva, uma atrás da outra, tá certo? Representando aqui as colunas novamente, a ideia de fazer gráfico em coluna é que o tamanho da coluna representa a sua grandeza. Existe uma forma que os jornais usam muito para expressar dados, é quando os dados eles dependem de várias variáveis. Então, vamos supor que nós vamos medir a poluição da cidade de São Paulo ao longo dos meses do ano. É uma medida, é uma grandeza física, não é? A quantidade de CO2. Então, nós vamos medir a quantidade de CO2 no ar. E aí, nós vamos tentar avaliar a contribuição dessa grandeza, que é devido aos carros, a contribuição que é devido a incêndios, e a contribuição que é devido a, por exemplo, atividade industrial. Tá certo? Então, numa mesma coluna, eu fragmento de tal maneira que cada pedaço da coluna tem um tamanho que representa, então aqui em preto, né, seria, por exemplo, essa é a contribuição do CO2 dos carros, em azul nós temos das queimadas e em vermelho da atividade industrial, das indústrias. E aí o que acontece? Cada coluna, né, em cada mês, tem a sua contribuição que vem, essa é uma forma, inclusive, de se ganhar espaço. Então, você vê ao longo do ano a contribuição da quantidade de CO2 estimada para os carros, para as queimadas, né, que acontecem muito no Brasil ainda. Aí elas podem ser insignificantes alguns meses e podem ser mais relevantes no outro, e a atividade industrial. Então, olhando esses gráficos, nós sabemos a contribuição, né, esses gráficos que chamam em colunas fragmentadas, né, eles apresentam a possibilidade de você ver contribuições diferentes para uma determinada grandeza medida. Tá certo? São formas gerais de você expressar. Nós temos também uma outra forma gráfica de expressar grandezas, que é através das chamadas barras. Tá certo? Nessa, a gente em geral faz gráficos que você tem a variável que você quer representar aqui, pode ser tempo, pode ser qualquer coisa, e aqui a grandeza. Tá certo? E esse gráfico é especificamente interessante quando você quer mostrar quanto foi a contribuição, né, para cada faixa da grandeza. Então aqui eu tenho os valores da grandeza, certamente, e a pergunta que eu faço, né, que a gente normalmente expressa, é quanto que em função dessa variável representou para esse valor da grandeza, quanto representou para esse, quanto representou para esse, e assim por diante. Uma outra forma são os chamados gráficos em barra. Esses gráficos são interessantes para expressar determinadas grandezas que se classificam em determinadas faixas. Vamos supor que eu quero saber qual é a porcentagem da população em cada faixa etária,
né, cada idade. Então aqui tem, vamos supor, de 0 a 20 anos, aqui tem de 20 a 40 e aqui tem de 40 a 60. Por exemplo, né, então eu vou expressar aqui isso e aqui a porcentagem da população. Então poderia ser aqui 5%, 10%, 15% e assim por diante. E esses gráficos, eles permitem eu verificar como expressar essas grandezas, né? Que também são grandezas físicas, são grandezas medidas. E eu poderia expressar isso aqui em várias coisas, né? Esse tipo de gráfico de coluna, ele serve para também expressar quase todas as grandezas que eu tenho. Os gráficos em coluna são interessantes, porque eu posso fazer de dois lados, né? Então, estava falando aí da faixa etária, né? Essa é a grandeza que eu vou medir, a faixa etária das pessoas. E eu posso agora separar entre mulheres e homens. Tá certo? E representar aqui a fração. Então, aqui tinha uma faixa etária, ela pode ser expressa dessa maneira, então aqui poderia ser assim, aí poderia ser assim, tá certo? Então eu venho e de um lado coloco uma certa característica do dado, do outro eu coloco outra e consigo fazer a expressão, tá certo? Todos os dados começam daqui. Para as mulheres eu leio daqui para cá. Novamente, nesses gráficos, a forma de expressar as grandezas, o tamanho dessas barras representam a amplitude da grandeza que você quer medir, tá certo? Um outro tipo de gráfico interessante é o gráfico no formato de uma torta. Nele nós representamos através de um disco frações, né? Porções dele que representam alguma coisa importante, tá certo? Então eu poderia pegar como exemplo, né, a emissão de CO2, tá certo? E eu posso dizer, bom, quanto de emissão de CO2 aqui em azul é para a produção de energia. Quanto de emissão de CO2 vem dos carros? Seria carros. Quanto da emissão de CO2 é devido à atividade industrial? E quanto é devido a outras atividades? Então seria aqui outras, né? Aqui seria atividade industrial. E o que acontece nesse gráfico? A área que você tem é proporcional à grandeza que você está medindo, né? Então, normalmente os gráficos em torta, eles expressam grandezas quando a gente quer falar de porcentagens, etc. Elas são interessantes. Finalmente, eu queria falar de um gráfico que a engenharia usa muito, que é a representação de grandezas, nos chamados gráficos ternários. Quando eu tenho 3 grandezas que são importantes. E aí eu tenho que representar o gráfico através de um triângulo, onde aqui eu ponho uma grandeza A, aqui eu ponho uma grandeza B, aqui eu ponho uma grandeza C. E eu represento, né, domínios desse gráfico com determinadas grandezas, com determinados valores. Então, se eu estiver medindo uma grandeza que depende de A, B, C, depende de 3 coisas. Então, eu vou criar o domínio onde essa grandeza vai ter um valor, sei lá, acima de um determinado valor, acima de 20. Aí eu tenho um outro onde ela vai ter um valor entre 15 e 10. E aí ela vai ter um outro domínio onde ela vai ter um valor que seja inferior a 10 e assim por diante. Então, os gráficos ternários, eles acabam sendo importantes em engenharia, porque muitas das coisas vão depender de 3 variáveis e formas de visualizar grandezas físicas que eu meço e que dependem de todas essas variáveis. Essa aula complementar era para mostrar para você uma coisa importante que nós vamos fazer toda hora no nosso curso, que é expressar graficamente grandezas físicas, tá certo? Obviamente os que a gente mais vai usar são os gráficos em linhas, mas já que a gente está falando um pouquinho de representação, eu peguei e dei uma visitada por outras representações que possam de alguma forma ser utilizadas por você. Até a próxima!